Você sabia que a música sertaneja é racista? Pois é, a esquerda diz que sim. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Se você ainda não viu nenhum comentário ou postagem de páginas e jornais progressistas na internet difamando a música sertaneja, vamos fazer uma breve contextualização. Nos últimos anos, popularizou-se no meio esquerdista um ódio descabido, desproporcional e desonesto contra os artistas sertanejos. Foram feitas diversas acusações de racismo, não só contra os músicos, mas também contra a indústria como um todo. Por exemplo, o Villa Mix, famosa casa de eventos em São Paulo, já foi acusada algumas vezes de racismo pela mídia nos últimos anos. Em matéria veiculada pelo R7 em 2015, o espaço supostamente barrava a entrada de pessoas negras, feias e gordas. Algo contraditório para uma empresa que precisaria de público para obter maiores receitas. Independentemente do bom senso e da moralidade, mesmo se fosse verdade, essa conduta não feriria a ética libertária e o direito à propriedade. 2 anos depois, a TV Globo e o G1 divulgaram informações no mínimo contraditórias sobre a conduta do espaço. O título da matéria era: Gerente do Villa Mix questiona em mensagem entrada de negros. Quem liberou? No caso em questão, uma ex-recepcionista disse que a administração do Villa Mix orientava seus funcionários a seguir um certo perfil de pessoas que deveriam ser barradas, e uma dessas características era o fato da pessoa ser negra. O mais curioso era que a própria ex-funcionária que estava denunciando a empresa era negra e trabalhava há 2 anos no estabelecimento. Bom, se a administração não gostava de entrada de pessoas negras, por que razão ela teria uma mulher negra na sua equipe? Além disso, as acusações foram refutadas pela administração, que esclareceu que as únicas restrições diziam respeito ao vestuário, como a utilização de bermudas e sandálias. Foram utilizadas como provas as mensagens trocadas por WhatsApp entre a recepcionista e o gerente do estabelecimento. O mais curioso é que em nenhum momento da conversa foi feita uma menção sequer ao fato da pessoa que estava no local ser negra. 0 menções, absolutamente nada. Por mais que a acusação fosse completamente infundada, o Villa Mix foi condenado pela Justiça Estatal a pagar uma multa de R$60 mil à ex-funcionária que processou a empresa. Ademais, a Globo SP e o G1 também não foram contestadas por nenhuma agência de fact-checking. Fora os casos judiciais, as mídias esquerdistas online e os pseudos intelectuais universitários também aderiram à moda de difamar a música sertaneja. No final de 2021, foi publicado no site Medium um texto chamado Pobre Moreno, que era grande, hoje é pequeno, por Marcos Queiroz, que inspirou esse artigo. O autor é um professor do Instituto Brasiliense de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, conhecido pela sigla IDP, e membro do Centro de Estudos em Desigualdade e Discriminação da Universidade de Brasília. Também tem certa experiência na área do direito, e sua linha de pesquisa é voltada ao fenômeno do racismo na América Latina. Resumidamente, o texto propõe que a música sertaneja tem origem negríndia, ou não branca, de acordo com o vocabulário utilizado pelo autor. Ele cita o exemplo de artistas como João Pacífico e o casal Cascatinha e Inhana, que ficaram originalmente famosos na década de 1950. Antigamente, a música sertaneja era mais segmentada e consumida pela população rural, enquanto outros gêneros eram consumidos nos espaços urbanos, como o samba, a bossa nova e o rock. No entanto, o autor, cego pela luta de classes, insiste em dizer que a música sertaneja tornou-se popular somente após eliminar as pessoas negras de seu nicho, o que é logicamente falso. Não contente, Marcos Queiroz ainda demoniza o cantor Sérgio Reis, um dos maiores artistas do gênero e responsável pelas performances dos clássicos Menino da Porteira e Panela Velha. Com o intuito de desmerecer a produção artística do cantor, Marcos Queiroz enfatiza o fato de ele ser natural de São Paulo, branco e supostamente se parecer com um cowboy americano. Para o autor, Sérgio Reis foi o grande responsável pelo início da segregação dos negríndios na música sertaneja e também por exterminar as raízes do gênero, ao trazer guitarras, contrabaixos e metais. Com isso, chegamos ao ponto central do autor, que é tão patético quanto o restante do texto. A principal ideia proposta por Marcos Queiroz é a de que, para nacionalizar-se, o sertanejo teve que embranquecer. Segundo citação feita pelo autor,
O sertanejo é antropofágico e ajuda a construir um Brasil que constantemente se transforma através da sua população. Bom, chega a ser ridículo o esforço e todos os malabarismos que esse pessoal tenta fazer para existir alguma possibilidade de se enxergar a luta de classes em qualquer coisa. Para refutar os pontos levantados no texto, é importante dividirmos cada uma das ideias trazidas pelo autor. A principal é a de que o sertanejo apenas pôde se transformar em uma música famosa nacionalmente por conta do seu suposto embranquecimento. É importante darmos o crédito ao autor por ter levantado esse questionamento, mas ressaltando que correlação não significa relação de causa e efeito. Sim, a música sertaneja é predominantemente branca, mas, para o desespero da esquerda, esse fenômeno não tem nada a ver com o racismo ou com a luta de classes. Inicialmente, a música sertaneja, assim como qualquer outro gênero musical da época, estava restrita à sua região de origem. Com isso, seus principais hits não eram muito tocados pelo país. A razão disso não é o preconceito, e sim a realidade. Por estar afastada dos principais centros urbanos, era consideravelmente mais difícil para um artista sertanejo conseguir ascender na mídia e ganhar fama nacional. Além disso, a limitação tecnológica da época impedia a maioria das pessoas de consumir músicas on demand. Com isso, a população deveria se contentar com aquilo que estava em evidência na época, independentemente dos seus gostos pessoais. A causa da música sertaneja não ser famosa nacionalmente não foi a sua composição étnica, e sim as redes de comunicações limitadas da época e a sua distância geográfica dos centros urbanos. Seguindo esse raciocínio, com o desenvolvimento tecnológico e dos canais de comunicação, a música sertaneja começou a chegar com mais força às diferentes regiões do Brasil, incluindo as mais brancas. Consequentemente, muitos artistas se beneficiaram desses avanços tecnológicos e, assim, ganharam fama nacional. Surgiu uma primavera de duplas sertanejas, como Leandro e Leonardo, João Paulo e Daniel, Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano e várias outras. O gênero estava em franca ascensão nas regiões rurais de São Paulo, Paraná e principalmente no centro-oeste brasileiro. Coincidentemente, essas regiões possuem grande maioria de brancos. Por exemplo, a ancestralidade europeia da população de Goiás é de 83,7%, enquanto a africana é apenas de 13,3% e a indígena de 3%. O Mato Grosso do Sul possui um percentual negríndio um pouco maior, 25%, segundo o IBGE. Outra tentativa de argumentação feita por Queiroz é a de que os elementos do rock, trazidas por Sérgio Reis e que foram adotadas pelos demais artistas sertanejos que o seguiram, estragaram a tradição sertaneja. No entanto, ele nem leva em consideração a possibilidade de terem sido justamente esses elementos que tornaram possível o crescimento desse gênero musical no Brasil. Em vez de assumir a lógica e a realidade dos fatos, o autor prefere lutar pela sua ideologia e defender que tudo é culpa do racismo estrutural. Para finalizarmos a refutação do texto, é fundamental ressaltarmos a composição étnica de outros gêneros musicais muito populares no Brasil, como o funk e o rap. Enquanto o sertanejo se popularizou no centro-oeste do Brasil, o rap brasileiro surgiu e cresceu nas periferias de São Paulo, onde há uma porcentagem maior de negros. Por outro lado, o funk ascendeu nas favelas cariocas, onde a população é bastante miscigenada, mas a maioria de negros. Com o tempo, esses três gêneros musicais ganharam tanta repercussão no espaço nacional que os mais variados grupos étnicos entraram nos seus respectivos processos produtivos. Por exemplo, hoje em dia, Thierry é um dos mais famosos cantores sertanejos, sendo baiano e não branco. Felipe Ret é um dos mais famosos rappers do Brasil, sendo carioca e branco. Ao contrário do que pensa a esquerda, os gostos musicais não são determinados pelo meio ou pela etnia, pelo menos não no Brasil. A tendência é a difusão deles entre as mais diversas camadas da sociedade, conforme ganham repercussão na mídia. Acreditamos que essa breve análise é suficiente para perceber o quão raso é o texto, assim como o projeto de tese que ela tenta defender. Caso tenha curiosidade para ler o texto na íntegra, o link está aqui na descrição do vídeo. A verdade é que uma tese tão esdrúxula quanto a apresentada é muito dificilmente defendida. Ademais, os ataques à música sertaneja não começaram com a popularização das duplas brancas nos anos 80 e 90, e sim há poucos anos. Nos últimos 5 anos, os ataques da inteligência esquerdista aos artistas sertanejos foram aumentando gradativamente. Por exemplo, a falecida cantora Marília Mendonça foi acusada de transfobia,
e muitas pessoas da bolha progressista comemoraram a sua trágica morte. Além disso, uma participante do último BBB, Nayara Azevedo, também integra a extensa lista de cancelados pela esquerda. Tudo indica que o motivo desse ódio é a tendência mais conservadora dos artistas sertanejos. Desde 2018, muitos artistas do gênero, como Gustavo Lima e Zezé de Camargo, declararam apoio ao atual presidente Jair Bolsonaro. Além disso, não é tão comum o apoio deles às pautas progressistas, como é em outros gêneros, como o MPB e o rap. Muito provavelmente, essa é a causa do ódio esquerdista. O seguinte trecho de uma matéria recentemente veiculada pelo UOL comprova esse pensamento no meio esquerdista. Citação: Felipe Neto entrou em uma briga com os artistas do sertanejo ao desafiá-los a se posicionar em relação ao governo de Jair Bolsonaro. O youtuber criticou a falta de posicionamento político dos cantores e cantoras em meio à pandemia, diferentemente de artistas de outros ritmos, como Anitta e Nando Reis. Fim da citação. É nítida a cobrança que a mídia faz aos artistas sertanejos para que eles comprem as narrativas deles, assim como seus colegas de outros gêneros musicais. Felizmente, isso ainda não acontece com frequência. O mais engraçado disso tudo é a contradição dos militantes. Ao mesmo tempo que a militância progressista se esforça para difamar a música sertaneja, ela também faz uma ressalva às artistas mulheres. Que belo cancelamento seletivo, não é? Há quem diga que isso é feminejo. Essa é nova. Para não deixar passar batido, os ataques progressistas ao gênero também citam as questões de latifúndio e do agronegócio, injustificadamente demonizadas pela esquerda. A bolha progressista continua a flutuar bem longe da realidade, e quanto antes ela estourar, melhor para o Brasil. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Pepe D'Ambrosio, revisado por Paulo Almeida e narrado por Coreia com K. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!